olhos espirituais, agradecer recebendo essa imensa oportunidade de estarmos aqui mais esta noite, recebendo esses eflúvios de amor, recebendo sempre a Jesus, nosso Mestre e Guia, que está sempre a postos, nos auxiliando, que possamos ter sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entender um pouco mais a doutrina e espalhar esse consolador prometido por Ele a todos os cantos, não através de palavras, mas através de atos e ações. Jesus, fique conosco hoje sempre, nos auxiliando em todos os momentos, e equipe espiritual que está sempre a postos. Agradecemos mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. E agora então passo a palavra ao Anderson. Obrigada, muitíssimo pela presença. Casa Evangelho, Casa Espírita, Evangelho de Jesus de Indaial. Muito obrigado. Boa noite a todos, nossos queridos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui para que possamos então conversar um pouquinho sobre um tema que escolhemos a respeito da doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. O tema que selecionamos para conversar um pouco na noite de hoje, ele é um tema polêmico. E o texto dele, o título dele, por si só, ele já pode ser traduzido como polêmico. Porque no Novo Testamento nós vamos pegar esse texto e aí lá assim está escrito: a mulher adúltera. Vocês vejam que já nesse texto nós já estamos direcionando o adultério a uma pessoa só. Como se fosse possível o adultério só de um lado. Mas o texto está lá, a mulher adulta. E esse tema vai nos trazer várias reflexões importantes a respeito do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos da doutrina espírita e dos ensinamentos da primeira revelação. E vai falar especialmente sobre julgamento. Ou seja, o julgar, que estava tanto em voga no tempo de Jesus, quanto hoje. A rede social não me deixa mentir sozinho. Os julgamentos estão aí a todo instante. Então essa passagem evangélica, ela precisa ser vista para que nós consigamos chegar a uma conclusão da nossa realidade. Precisamos fazer e ter um olhar histórico voltado para essa passagem. E é aí que vai entrar todo o significado da doutrina espírita. Ou seja, qual é o objetivo maior da doutrina espírita? O objetivo da doutrina espírita não é tirar o obsessor, não é fazer grandes palestras para convencer grandes públicos. O grande objetivo da doutrina espírita é fazer com que o cidadão, o ser espiritual, se transforme em alguém melhor. Inclusive, o foco principal, e que se pergunta, como é que se reconhece um verdadeiro espírita? É aquele que você olha e vê nele o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, para deter os seus vícios e fazer o bem. Ou seja, é um trabalho individual, mas também coletivo, porque estamos todos aqui uns para ajudar os outros. E esse é o objetivo de viver em sociedade. Mas o foco central da doutrina espírita é que possamos, então, nos transformar em pessoas melhores. E como é que podemos fazer isso? Jesus nos ensina. Sermos pessoas que seguem os seus ensinamentos. Amar o próximo como a si mesmo, praticar a caridade. E a doutrina espírita, ela nos brinda com informações atuais a respeito das interpretações do Velho Testamento, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, para que possamos colocar os ensinamentos que Jesus trouxe à sua época no nosso dia a dia. Porque hoje a gente não fala mais em apedrejar uma mulher adúltera.
mas a gente apedreja muita gente na rede social, no nosso trabalho, de outras formas. Então, como é que nós podemos encaixar aquele ensinamento de Jesus hoje na nossa realidade? É isso que a doutrina espírita vem fazer. Ajudar com que a gente pegue o ensinamento de Jesus e transforme na realidade. Por isso que ela é dita como a terceira revelação. Ou seja, a primeira revelação, que é todo o Antigo Testamento, ou seja, a primeira revelação não é só um profeta, são todos os profetas que consolidaram, né, o povo hebreu em ser o povo que trouxe, né, o Deus único, o monoteísmo e vários ensinamentos. Ou seja, a primeira revelação é todo o Antigo Testamento, todo o conjunto de todos os profetas e todos os ensinamentos. Só que tem coisas lá que a gente também, se for olhar, a gente se perde, né? Pegar e começar a ler ao pé da letra, a gente pode se perder um pouco. Jesus é a segunda revelação. Vamos dizer que o Antigo Testamento, a primeira revelação, é o primeiro emissário de Deus à humanidade para que a gente pudesse evoluir. Depois veio Jesus. E por fim, Jesus nos envia um Consolador prometido, que não é uma pessoa, e sim uma doutrina, para ajudar a esclarecer tudo aquilo que Jesus estava tentando ensinar quando veio para cá. E é isso que nós vamos ver aqui, nessa passagem do Evangelho. E por que isso é importante? Fazer essa contextualização. Primeiro, porque nós não podemos fazer o julgamento, e aqui já vai, né? Nós não podemos fazer o julgamento de tudo aquilo que tem na Bíblia, no Antigo Testamento ou no Novo, de acordo com os nossos valores atuais. O nome disso chama-se anacronismo ou presencialismo, ou seja, a gente tem valores hoje e quer julgar o que a pessoa vivia 3.000 anos atrás, lá em barraca, praticamente saindo das cavernas, a gente quer julgar eles com a nossa, né, cultura de hoje. Então a gente tem que começar a ver com outros olhos, certo? E por que isso vale? Porque, gente, nós vamos ter que fazer uma leitura bem interessante, tá? Vamos lá. Deuteronômios. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Deuteronômios. Peguei a Bíblia do Heitor emprestada porque ela é menorzinha, eu acho fácil. Mas é pior para ver. Olha só o que diz aqui. O Deuteronômios, pessoal, o Antigo Testamento, né, ele não tem só os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos, vamos dizer assim, que são aquelas instruções que Moisés passou de, né, amar a Deus, não roubar e tal. Enfim, né, são leis morais, os 10 mandamentos que nós temos. Mas o Pentateuco, que é conhecido como escrito por Moisés, mas talvez ele tenha compilado, tenha ajudado a escrever, mas está lá como se fosse por ele, né? O Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, né? Iniciando na Gênesis e tal. Ele é um compêndio de várias leis e determinações. Ou seja, Moisés pegou uma civilização praticamente saindo das cavernas, vivendo uma escravidão no Egito, e ele teve que sair com esse povo aí pelo deserto, procurando a terra prometida, e tinha que botar ordem na casa. Ou seja, ordem física e ordem moral. Por que eu falo isso? Porque nós precisamos compreender que esse era um povo primitivo. E quando a gente fala em primitivismo, nós temos que imaginar o processo evolutivo do ser humano. Ou seja, vamos lá, gente, sabemos que dentro do processo evolutivo natural, quais são os primeiros atos e ações instintivos do ser humano? Né? Existe a pirâmide de Maslow, né, que chama-se a pirâmide das necessidades, e dentro dessa pirâmide ele está lá escrito assim, né, as necessidades básicas: alimentação, segurança, moradia, e aí você vai, né? E aí você vai. Então está lá as primeiras necessidades básicas que hoje nós temos. Antigamente não era diferente, né? Só que
qual era o grande, né, a grande dificuldade da época? O ser humano primitivo, ele é o ser humano mais próximo do seu período instintivo animal, vamos assim dizer. Ou seja, ele age muito mais por instinto. Hoje em dia nós temos muita gente que ainda age mais por instinto do que pela razão. E quais são os principais instintos que o ser humano então vai ter? Vamos lá, aqueles que hoje a gente fala assim, vou falar os 3 básicos, né? Ou seja, quando é que você não tem que mexer? Vamos pegar uma realidade nossa. Quando que você não pode mexer com o cachorro? Quando ele está comendo. O osso, né? Vai lá, tenta tirar o osso dele, para ver se não vira, vira uma fera. Pode ser o mais queridinho, vai lá mexer, que avança, né? Vai mexer na cria, para ver, né? 2 cachorros num cio, vai mexer, para ver. Ou seja, os instintos básicos de sobrevivência, reprodução, alimentação e defesa. E esses instintos, gente, estavam muito presentes, ainda estão em alguns lugares, né? Mas na época muito presentes. E Moisés, então, como legislador, comandante daquela população, ele tinha que colocar regras para fazer a coisa acontecer. Ou seja, nós vamos encontrar, então, lá no Deuteronômio. E por que eu estou falando isso? Porque Jesus foi inquirido sobre isso na passagem da mulher adúltera. O que diz o Deuteronômio no capítulo 22, versículo 22? Se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os 2 deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma, assim tirarás o mal do teu meio. Ou seja, o adultério está condenado. Pena de morte. Por isso que a gente diz, Velho Testamento é olho por olho, dente por dente. Ou seja, eles tinham que ser assim. Porque senão o pessoal não respeitava também. Então nós tínhamos que entender isso. E aqui essa legislação, ela fala de tudo. Não só da questão do adultério, mas falava inclusive como você devia tratar, vamos dizer assim, o seu esgoto. Olha, há tantos, eles chamavam de côvados, né? Há tantos côvados da sua barraca, você vai cavar um buraco, fazer as suas necessidades, vai tampar e tal. Tudo, gente, está tudo isso aqui. Está aqui. Essa era a legislação, ou seja, tinha que dizer tudo para eles. Era um povo na infância. Ou seja, crianças pensam, não faz isso, vem cá, faz isso, tal. Era assim. Então, o Antigo Testamento está aqui, o Deuteronômio, ou seja, a lei mosaica determinava o que deveria ser feito, então, com as pessoas em caso de adultério. E aí o tempo passa, vamos encontrar, então, quem? Jesus. Muito bem. E aí nós vamos, então, encontrar a passagem da mulher adúltera, que está narrado em João. Muito bem. Em João, capítulo 8. Jesus, todo mundo já viu The Chosen? Quem não viu, assiste. Então, mais ou menos vocês conseguem imaginar, né? Jesus, assim, quando ele passava, reunia aquela multidão, o pessoal vinha para ser curado, para ouvir ele. Então, imaginem uma desses movimentos, Jesus tendo feito, né, conversado e tal, e ele tinha terminado e sentou lá para esperar o pessoal ir embora. Mas quando ele tinha terminado, então, uma de suas palestras, né, aconteceu o episódio da mulher adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, ele foi novamente para o templo. Todo o povo vinha até ele e, após sentar-se, os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio da praça. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Gente, o que é importante a gente ter em mente aqui, ó? O povo hebreu, naquele tempo, né, os sacerdotes, né, eles tinham uma dupla função. Ou seja, o sacerdote, ele era um homem da religião, da igreja,
mas ele era também a justiça, ele era um juiz. Ou seja, religião e justiça era a mesma coisa. A única coisa que tinha diferente era o rei lá, que era o imperador comandante dos exércitos e tal. Mas quem dizia da justiça e da religião era o pessoal do Sinédrio, né? Ou seja, então quando um sacerdote chega para Jesus para inquirir ele, eles estão não só fazendo uma pergunta moral ou ética a respeito dos conceitos religiosos, mas também com alguma pena, né, e alguma condição para aplicar ele, porque era o que ele sempre queria. Por isso que eles estavam sempre querendo fazer pegadinha com ele, para ele cair em contradição com as leis de Moisés, para poder prender ele ou matar ele. Então, tudo que está nos evangelhos sempre, tinha lá o sacerdote olhando, o sacerdote tal, e ele sempre alertando, sacerdotes, né, seu sepulcro caiado e tal. Então, ele sempre dava essa referência porque eles estavam querendo já pegar ele na moral religiosa e fazer uma condenação. Tá? Então, por isso que eles também trouxeram a mulher, porque eles também poderiam julgar. Né? Mas eles queriam pegar Jesus. O negócio deles era pegar Jesus. Na lei, aí, né, dizem a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos ordenou Moisés, acabei de ler, nos ordenou Moisés que ela fosse apedrejada. Portanto, o que dizes tu? Então, agora ele quer pegar. Né? Diziam isso testando, para terem do que o acusar. Jesus, porém, curvando-se para baixo, escrevia na terra com o dedo. Ou seja, não estava dando muita bola para eles. Mas como continuavam a interrogá-lo, aí vocês têm que imaginar, né, aquela turba de gente, imagina uns querendo apedrejar, uns com pedra já, outros gritando, os apóstolos ao lado cercando, todo mundo vindo, soldado romano já ficando nervoso com a muvuca, que não podia ter muita muvuca na época lá do Império, e tá tudo aquilo lá, e os caras, e aí Jesus, o que tu vai falar, o que tu vai fazer? E ele ali, né, de tanto eles insistir, ele continuava sendo interrogado, então ele se descurva, ou seja, estava abaixadinho, se descurva, olha para eles e fala a famosa frase, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. Até aqui, gente, tudo bem. A gente lê essa passagem, diz, pô, que frase impactante, faz bastante sentido hoje, né? Mas vocês vão imaginar que no meio daquela turba toda, como é que uma frase dessa poderia se dar esse impacto todo? Então são duas coisas que nós precisamos ponderar de forma muito coerente. E é isso que a doutrina espírita nos traz com tanta maestria. Bom, a primeira delas é que nós temos que considerar a autoridade moral de Jesus. Se tivesse qualquer um de nós lá hoje, se tivesse, Batata, tens direito a um desejo. Disse, o meu desejo é renascer no tempo de Jesus, mas sabendo que ele era Jesus e já sabendo as histórias que iam acontecer. E aí eu ia andar lá do lado dele, só acompanhando. E aí eu ia chegar lá do lado dele, quando chegasse na mulher, ele ia dizer assim, Jesus, deixa eu falar, tira a primeira pedra para ver o que acontece. E ia eu primeiro ser apedrejado, porque eu não tenho moral para falar. Jesus tinha moral para falar as coisas. Porque as pessoas, ao olhar para ele, né, sabe a criança quando apronta? Que tu olha para ela e ela já sabe que te aprontou? Dá um exemplo aí, gente. A criança somos nós, moralmente, perante Jesus. Então Jesus, quando diz, tudo bem, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Até porque ele sabe que hoje, todo mundo que está no planeta Terra, todos temos os nossos para resgatar. Então ninguém pode atirar a pedra. Então ele tem autoridade moral para falar. Mas, ainda assim não é suficiente. Ainda tem coisa que a gente pode ir além. E aí, nós vamos encontrar na doutrina espírita esse Consolador prometido.
Porque Jesus, muitas vezes, ele mesmo disse, olha, tem coisa que eu não vou conseguir explicar para vocês. Tem coisa que não vai dar para eu falar. Né? Não vai dar para eu falar. Então eu vou mandar depois alguém para explicar. Não foi uma pessoa, foi a doutrina espírita. E nós temos diversas, dentre elas nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas codificada pelo Kardec. Né? Ou seja, por isso que ele é o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? É importante a gente ter em mente que o Evangelho, né, significa a Boa Nova. A Boa Nova é uma pessoa, é Jesus, é a vida dele, é os ensinamentos dele. Isso é o Evangelho. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo está dizendo o que ele acha de Jesus. O Evangelho segundo João, como João viveu e tal. Segundo Marcos, segundo Mateus. Aí nós vamos nos apócrifos, né? Segundo Maria Madalena. E aí nós vamos indo, né? Então, Evangelho, a Boa Nova, segundo o Espiritismo. Aqui vai ter um capítulo que vai falar sobre isso. Sobre isso. Tá? Tem um capítulo que vai falar sobre isso, para que a gente possa, então, trazer um conhecimento diferenciado sobre essa passagem. Aqui ele explica moralmente. A passagem que para hoje, para nós, já faz mais sentido. Mas a leitura complementar da doutrina espírita, gente, que nós vamos encontrar na psicografia de diversos autores espirituais, e eu trouxe aqui 2, para que a gente possa ter pelo menos alguns exemplos. Tá? O primeiro deles é o Boa Nova, escrito pelo espírito Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um poeta, né, famoso, encarnado no Brasil. Quando desencarnou, começou a mandar relatos lá do mundo espiritual. Continuou sendo jornalista, escritor e mandando os relatos da vida de Jesus. E ele aqui nos relata uma passagem fantástica. Né? Quem psicografou o médium foi o Chico Xavier. Né? Ele dá aqui uma passagem fantástica dessa história. Está no capítulo 13, que fala sobre pecado e punição. Aqui ele vem trazer para nós uma reflexão importante sobre todos os fatos que envolvem a nossa vida. Todos. E esses fatos, eles nos dão algumas conclusões. Por exemplo, todo fato que acontece, e aí isso vale em casa, no trabalho, em qualquer lugar que a gente esteja, na escola, enfim. Todo fato que acontece, vai ter uma história, né? Para contar aquilo que aconteceu. Toda a história vai ter 2 lados. Alguém que viu de um jeito e outra pessoa que viu de outro jeito. Então toda a história vai ter 2 lados. Às vezes até mais. Mas geralmente tem 2 lados. Cada lado dessa história, fica defendendo assim, eles têm uma versão. E aí eles contam a sua história de um lado. E o outro conta a sua história. E para cada uma dessas pessoas, eles têm a sua verdade. Eles acham que estão certos. Então vocês vejam o tamanho da dificuldade de você encontrar o consenso, ou o bom senso. E aí vamos voltar aqui à passagem então da mulher adúltera, que vai dizer assim, muito bem, tem a mulher adúltera, mas ela se adultera sozinha? Onde é que estava o camarada? Fugiu, mas não foi trazido. Porque se foi pego, se ela foi pega em flagrante, em adultério, onde é que estava o rapaz? Aqui nos relatam que ele fugiu. Pegaram a mulher e levaram para a praça. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês, gente, é que, como prova de que toda a história tem 2 lados, Jesus se utilizou do seu poder psíquico, ou seja, o seu poder mediúnico, como queiram tratar algumas pessoas, né? E ele, no momento que ele diz, atire a primeira pedra àquele que não tiver pecados, ele trava uma conversa mental
Ou seja, hoje nós estudamos na mediunidade, na doutrina espírita, né? Transmissão de pensamento, né? Isso hoje é corriqueiro, na própria ciência já estuda isso também. Mas Jesus então trava uma conversa mental com o marido da mulher adulta, que trouxe ela. E o que será que ele falou? Isso é uma curiosidade. Está aqui no livro, psicografado por Divaldo Franco, o espírito é Amélia Rodrigues. Nós vamos encontrar lá, também no capítulo 13, Justiça do Amor, a conversa mental de Jesus com o marido. Porque também não foi só, né, atire a primeira pedra, porque o cara, na raiva dele, ia também pegar a pedra e jogar mesmo falando. Mas ele olha, daí aquele olhar, lembra que eu falei, o olhar do pai para a criança? Ele dá aquele olhar, e ele, além do olhar, ele conversa com ele. E ele fala: como te atreves? Ouvidais que na sombra de quem tomba se ocultam as mãos criminosas de quem o arroja ao solo? Ou seja, tu empurrou ela e agora quer esconder a mão? Tu ajudou a derrubar ela e agora só quer botar a culpa nela? É isso que ele falou para ele. Onde se encontra aquele que impôs a esta mulher a deserção do dever? Ou seja, ele está entrando aqui na intimidade do casal e do pensamento dele. Ou seja, o que tu aprontou para que ela fosse adulta? O que tu fez? Por que somente ela deve pagar? Não foram dois os transgressores da ordem e da moral? Ergue a pedra. Não és também adúltero por outro turno? Quantas vezes faliste? Aí agora aqui vai entrar por que ele falhou. Quantas vezes faliste defraudando a esperança das vendedoras de ilusões sequiosas de paz, que deglutem lágrimas salgadas pela vergonha, enquanto se escravizam no comércio nefário, a fim de conseguirem o pão amargo para a fome do estômago, já que ninguém lhes doa uma tenra palavra para a sede do coração. Ele, todo dia de noite, chegava em casa do trabalho, vamos dizer assim, para a nossa realidade hoje, tomava um banho, trocava de roupa e ia para um local de baixo meretrício. Enchia a cara e aprontava. Ou seja, ele também não estava preocupado com aquelas mulheres lá da onde ele ia. Todo dia de noite. E deixava a mulher sozinha em casa. Ou seja, e cadê o compromisso dele com a esposa? E aí ele segue a conversa mental, falando: por que tu não dava atenção para ela? Quantas vezes ela te procurou para conversar contigo, para saber o que estava acontecendo, e tu abandonou ela e deixou ela sozinha em casa? E aí ele solta a pedra e segue o relato de João. Ou seja, nas entrelinhas de João, a doutrina espírita nos traz infinitos esclarecimentos para que a gente possa colocar na nossa convivência do dia a dia. E aí, o que se passa, né? Ou seja, ele volta a se inclinar, né? Aí ele tem a conversa mental com ele, e os que tinham ouvido saíam um por um, começando pelos mais velhos, e foram deixando sozinha. E a mulher estava sozinha na praça pública. E aí, novamente, Jesus, desencurvando-se, disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, respondendo: ninguém, Senhor. E Jesus novamente disse: nem eu te condeno. Vai, e a partir de agora não peques mais. E aqui que está a chave do ensinamento. Nem eu te condeno. Condenar não significa
complemento, ele já diz tudo. Vai e a partir de agora não peques mais. Em outra passagem, vocês devem lembrar, a cura do aleijado no poço de Betsaida, certo? A cura desse, enfim, depois que ele é curado, ele, com muita alegria, ele fica espalhando que foi curado e que Jesus, e fica falando de Jesus, né? A ponto que Jesus reencontra ele de novo e diz: está curado, mas não peca mais, para não te acontecer coisa pior. Ou seja, lei de ação e reação, consequência, certo? Vamos voltar aos ensinamentos de João Batista. João Batista, precursor, o último profeta, primeiro santo da igreja, né? Então, João Batista pregava assim, né? O batismo era metanoia, muda de vida, ou seja, te arrepende dos teus erros, da tua vida que tu tinha equivocada, te arrepende, tenha uma vida nova, mas não para por aí. Você precisa reparar o erro que você cometeu. Então, os ensinamentos estão aqui, ou seja, vai e não peques mais. Mas será que isso aqui ficou assim mesmo? E o que aconteceu com a mulher? Porque ela errou. E o marido também errou. E ficou por isso. Quem pode ser um pouco mais curioso pode dizer: pô, agora eu quero saber o que aconteceu com esses dois. Vamos descobrir o que aconteceu com esses dois? Nós vamos encontrar também no livro psicografado por Divaldo Franco, Pelos Caminhos de Jesus. Pelos Caminhos de Jesus, também pelo Amélia Rodrigues, o Espírito, né, que vai narrar, no capítulo 15, que diz o seguinte: encontro de reparação. Encontro de reparação. Depois que acabou aquela muvuca, né? Ou seja, o marido foi embora, o sacerdote foi embora, ficaram lá o pessoal conversando, o João Evangelista, por isso que está narrado lá no Evangelho dele, porque foi ele, o apóstolo, que ficou fazendo pergunta para Jesus, né? Sempre aconteceu: pô, mas Jesus, por que tu não condenou a mulher? Mas Jesus, ele transgrediu a lei, como é que funciona isso? Ele sempre ficava. Então, João foi quem ficou ali perguntando naquele momento, né? Então, João, naquela passagem ali, ele ficou fazendo algumas perguntas para Jesus. Mas, passado isso, também foram embora e Jesus sempre ia para a casa de alguém. Passado um tempo, um dia, quem vai procurar Jesus? A mulher. Por quê, né? Lembra? Nós vivíamos naquela sociedade patriarcal, mulher era uma propriedade, né? Mulher era adúltera, né? Ela não tinha mais família, não tinha mais nada para ela, não tinha mais que recorrer socialmente, né? Perante os outros. Até porque Jesus não era uma pessoa considerada para poder ter salvo elas, vamos dizer assim, né? Lázaro, né? No caso da ressurreição de Lázaro, foi estigmatizado pelos amigos depois por ter sido ressuscitado, né? Ou seja, tudo que Jesus fazia para a época não tinha o valor devido. Valorizamos hoje, mas alguns, né? Mas na época não. Então a mulher, ela ficou sem chão. Então ela disse: pô, o cara lá me salvou. Esse tal de Jesus já tem uma fama, vou procurar ele para conversar. E ela procurou Jesus para conversar. E ela encontrou lá na casa onde ele estava, pediu lá para os apóstolos uma audiência com Jesus, e Jesus disse: não, vamos conversar com ela. Imagina, né? O governador da terra vai conversar, né? Isso é um privilégio. E aí ele foi conversar com ela, e ela chegou e disse: rogo perdão por vir perturbar-vos a paz. Veja que Jesus, ele dá ensinamento em tudo.
E tudo que ele fala, que ele responde, ele ensina. Tanto é que ele responde assim para ela: a verdadeira paz é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila, eu vou te ouvir. Hoje alguém tem paciência para ouvir alguém que vai contar uma história dessa? Não sei, não fica 5 minutos. Pede para alguém ligar no celular e tu sai ligeiro. Mas não, o governador da terra ele disse: não, a paz é eu estar cumprindo o meu dever de te ouvir. Eu estou aqui para isso, vim aqui para te ouvir, te ajudar. Vamos lá, fala aí. E ele escuta. E aí ela vai contar para ele: sinto-me aturdida, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como um lobo voraz ante a presa invigilante. Ou seja, aquela história que a gente sabe, né? O marido saía toda a vida, a mulher se sentia sozinha, o cara vinha lá, passava a conversa, até que ela caiu. Em resumo, foi isso que ela disse. Pediu desculpa porque se sentiu e agora sabe que fez errado, mas, né? Aí ela vai, né? Abandonada e sei lá, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. Ou seja, foi lá e disse: pô, tu me salvou, me tirou, que talvez era até melhor ter sido morto, agora não tenho mais o que fazer. Minha família não me aceita, os amigos, todo mundo me olha feio, o que eu vou fazer da vida? E aí Jesus, nas 2 páginas, né, ele conversa e aconselha ela. A paciência e a confiança em Deus serão as 2 providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Ou seja, aconteceu uma coisa errada, não tem como apagar. Precisa prosseguir, segue adiante. Mas ele continua: não é de importância o que os outros pensam de nós, e a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema é o íntimo, e somente quando o homem se reintegra ao conselho da ordem do bem é que pode fluir da tranquilidade. O que ele está dizendo aqui? Céu e inferno são estados de consciência. Ou seja, você fez uma coisa errada, você reconheceu que é errado e agora está culpado. E agora está com remorso. Esse é o inferno de cada um. Não é um lugar físico onde tu vai parar. O inferno é a consciência. E ela está ali, ó. Esse é o inferno da tua consciência. Ou seja, que só vai voltar a ser tranquilo quando você reparar o mal que você fez. Aí ele continua: arma-te de humildade e confia no amanhã. Aí ele fala aqui que a memória do povo é fraca, tal, daqui a pouquinho vão esquecer. O exemplo decorrente do arrependimento, se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante a si mesmo e a sociedade do engano. Ou seja, o arrependimento é importante. Perceber que errou, arrependimento, a gente sabe que depois precisa haver o pedido de perdão, né? E a reparação do mal. Mas começou com arrependimento. Mas para onde irei agora? Ela pergunta. E aí Jesus fala que as aves do céu, as cobras têm seu ninho, mas o homem não tem uma casa por si só, né? A prova está aqui, né? Os bebês, as crianças, se nascesse largar por aí, ninguém se vira, né? Se não for nós, ninguém vira. E aí aqui, né, ele dá uma lição de moral nela. Ele volta e vai dizer assim: a negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumistes compromissos infelizes semelhantes ao que fizestes. E porque ele é doente também, vivendo num organismo comunitário alienado do amor,
não tem condição de estender-te a mão amiga. Ou seja, não adianta procurar ele, que não é ele que vai te dar a mão amiga agora. Não adianta tu ir lá, não é ali. Mas aguarda e confia. Quando dele está. E aí Jesus segue. A vida é feita de permutas. Olha só, quando Jesus diz que a vida é feita de permutas, né? Não são trocas de favores. São permutas espirituais. Ou seja, quando você pratica o bem sem preocupação. A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais feliz. E aqui ele segue. E ele vai falando que ela não devia ter feito, que ela devia ter sido firme, se mantido, mas agora ela vai ter que seguir em frente. E aí ele finaliza. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. E aí ele encerra a conversa dizendo que ela pede, né? Posso te seguir? Posso seguir teus passos? Ele diz, vai filha, e não sofras mais. Vê que aqui ele diz assim, não sofras mais. Aqui é a questão do sofrimento. Porque senão pode virar obsessão, né? A pessoa fica sofrendo, aquela coisa vira obsessão, né? Vai, filha, e não sofras mais. Aquele que se arrepende e busca ensejo de redenção, ou seja, de reparar, encontra. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Ou seja, pediu para seguir Jesus, pode seguir. É só seguir agora, fazer o bem como eu estou ensinando. Aonde quer que vás, eu estarei contigo. E a luz da verdade no archote do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Dali não se ouve mais nenhuma passagem a respeito disso. Pelo menos nas histórias tradicionais ou no Evangelho. Mas na doutrina espírita nós vamos encontrar o desfecho dessa história. Que é o que vai dar o exemplo de perseverança e resignação e fé em Jesus. Passado 10 anos, na cidade de Tiro, onde essa mulher foi se estabelecer, e diferente de hoje, né? Passado 10 anos, ela já estava, vamos dizer assim, irreconhecível, né? De como ela era na sua juventude, né? Ela conseguiu uma casinha para morar, e o que ela fazia? Ela... Uma hora que para de falar. Ela conseguiu uma casinha e nessa casa ela amparava as pessoas doentes, pessoas que tinham lepra, atendia, limpava feridas, dava comida, praticava a caridade. E ela estava ali cuidando e fazendo esse trabalho, falando de Jesus, falando seus ensinamentos, né? Até que um certo dia, né, apareceu um cidadão lá, todo arrebentado, né, com lepra, e ela veio, tratou as feridas dele, enquanto tratava as feridas, deu comida, falou de Jesus. Quando falou de Jesus, o cara pergunta assim, mas esse Jesus a quem tu te refere é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós, mas volveu ao nosso convívio para nunca mais nos deixar. Aí o cara pergunta, e vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Ah, sim, eu o conheci, oportunamente, quando a mim ele salvou. O cara respondeu, também eu tive a honra de o conhecer. Respondeu o moribundo, quase sem forças. Mas não soube me beneficiar na época. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, na hora o detestei, afastando-me de sua presença, confuso e amargurado. E a mulher pergunta, mas o que ele te fez para que você fugisse magoado? Ah, ele salvou a minha mulher que adulterou contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo na época,
Abandonei a companheira a quem eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte. Não consigo encontrá-lo, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Era o marido dela. E ela não falou nada, apenas repetiu as palavras que Jesus falou para ela há 10 anos atrás, que foram as seguintes: o arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos encontramos Jesus de verdade. Então a história da mulher adúltera não termina na pedra. Ela vai além. Mas fala de perseverança, de amor, de reparação. E para finalizar, eu só quero falar para vocês de forma bem breve, passando um pouquinho do horário, para finalizar o que nos diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo a respeito desse tema e que vai nos encaixar diretamente aqui na nossa vida. Porque ele fala de julgamento, certo? Porque isso tudo aconteceu de forma íntima. Mas nós temos um fato que aconteceu que foi um caso de adultério. É um caso de escândalo. Certo? E aí nós estamos falando de julgamento. Então isso quer dizer que nós não podemos julgar? Ou seja, o nosso filho está lá fazendo uma coisa errada, eu estou aqui assim olhando, né, daqui a pouquinho tem o carro ali, tem alguém passando, vai passar com prego, vai riscar o carro, eu disse, não vou falar nada porque não posso julgar ninguém, não sei porquê, talvez um não gosta do outro, não posso advertir uma criança, é isso? Não pode ter julgamento? Não é isso que Jesus quis dizer e não é isso que a doutrina espírita nos traz como ensinamento. Tanto é que Kardec pergunta aos espíritos, na oportunidade que ele estava os entrevistando, os espíritos superiores, sobre esse assunto. Kardec pergunta assim, ele perguntou para São Luís. Vocês vão olhar na história da Igreja Católica, São Luís foi um bispo da igreja, e ele, como espírito, respondeu ao Kardec, em 1860, a seguinte frase: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Ou seja, está todo mundo aqui num planeta de expiação e prova, todo mundo aqui tem erros para resgatar, todo mundo é pecador, então ninguém pode falar nada. Orientação. Seguramente não. Uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela está confiada. Ou seja, se nós temos a guarda sobre alguém ou alguma coisa, nós temos a obrigação de apontar o erro. É claro que daí é o caso de como você vai fazer isso, né? São as velhas estratégias de comércio e liderança, né? Elogia em público, chama atenção em separado. Ou seja, nós estamos aqui falando de indulgência. Essa é a palavra que nós vamos encontrar, né, lá na caridade. Indulgência. É a indulgência para com as imperfeições. Não é passar uma borracha. É saber olhar e consertar. Fazer de forma correta. Instruir. Né? Sempre com um fim útil. E não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Então, neste último caso, pelo prazer de denegrir, a censura é uma maldade. No primeiro caso, para instruir, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não terá merecido também uma censura igual àquela.
Então, se você tem responsabilidade sobre alguém para fazer isso, deve fazer. E aqui uma última pergunta que foi feita e que diz o seguinte: há caso em que seja útil revelar o mal do outro? Ou seja, a pessoa está fazendo alguma coisa e isso precisa ser revelado ao público. Existe? Será? Está aqui a resposta. Essa é uma questão muito delicada. E é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Ou seja, se o cara está só fazendo mal para ele mesmo, não adianta ficar. Por exemplo, a pessoa, vamos falar um vício físico, a pessoa vive fumando. Todo mundo sabe que faz mal. Aí tu vai chegar em público na frente, ô cara, não para de fumar, não sabe que faz mal, tu não é, sei lá, um médico, tu não é um médico, um enfermeiro, alguém da saúde que entende, chama a atenção do cara na frente de todo mundo para fazer o cara passar vergonha. Ele está fazendo mal só para ele. Não tem que fazer isso. Isso é maldade. E vale para tudo, para todos os exemplos. Certo? Então, mas, se pode causar prejuízo a outras pessoas, aí sim pode ser revelado. É preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Então, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornem enganados ou suas vítimas. Então, o julgamento é uma questão de consciência. Se o mal só faz mal para a pessoa, você pode ir lá falar para ela. Vai falar para ela, se você tem essa autoridade. E isso aqui é uma outra advertência que o livro da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco, na psicologia profunda, faz um estudo sobre os julgamentos, Ela fala que se a pessoa não tem autoridade, se a pessoa não tem autoridade legal, o que é ser autoridade legal? É ser pai, ser tutor, ou ser uma autoridade instituída pela lei, ser juiz, ser alguém que fiscaliza. Se você não tem essa autoridade concedida, você não tem que ficar fazendo. Tem a pessoa para isso. É o julgamento. Mas se você tem a responsabilidade, deve fazer. E aí, dependendo do caso, a forma como fazer está aqui. Então, julgar sempre de olho na nossa consciência. Então eu agradeço aos nossos irmãos pelo convite.